Breaking News, CNN. Exclusivo, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à CNN que incorporou presente ao acervo pessoal e disse que seguiu a lei, como sempre. Vamos conversar por telefone com o Leandro Magalhães. Ele conversou com o ex-presidente e tem mais informações. Leandro, boa tarde, bem-vindo. Oi, Lu, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Lu, eu conversei agora há pouco com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e ele confirmou essa informação que você acabou de dar. Ele incorporou, sim, o presente ao acervo pessoal dele e disse que seguiu a lei. Ele afirmou à CNN a seguinte frase, que não teve nenhuma ilegalidade e que segue a lei como sempre fez. Ele falou à nossa reportagem. Também questionei ao presidente quais os itens, que ele incorporou ao acervo pessoal. Ele informou o seguinte: foi o segundo estojo, é uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um terço, Justamente foi aquele segundo estojo que foi protocolado, que foi entregue inicialmente ao Departamento de Documentação do Palácio do Planalto, da Presidência da República, e no mesmo dia esse estojo ele foi enviado para o ex-presidente conferir, e aí sim foi repassado para o acervo pessoal dele, ou seja, o acervo privado, no caso. Vale destacar que há ainda aquele primeiro estojo que nós da CNN informamos aqui, que foi apreendido pela Receita Federal, lá atrás, o valor estimado a mais ou menos 16 milhões. Esse estojo está com a Receita Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele reafirmou, por sinal, que ele não tinha pedido e não recebeu essas joias, apenas se referiu ao segundo estojo, com esses itens que eu falei agora há pouco, que ele realmente pediu, incorporou o presente ao acervo pessoal. Agora, Lu, eu também conversei com alguns integrantes da equipe do presidente Jair Bolsonaro lá atrás, que avaliaram o seguinte, que houve um grande erro aí por parte da assessoria do Ministério de Minas e Energia, Os dois assessores que fizeram parte da viagem lá em 2021, em 26 de outubro de 2021, eles receberam esse material, que foi um presente do governo da Arábia Saudita, mas deveriam ter protocolado, informado a Receita antes de embarcar e voltar ao Brasil. O que foi que aconteceu? No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a Receita Federal apreendeu as joias de um assessor, que justamente foi esse primeiro estojo, no valor estimado pela Receita acima de 16 milhões, e o segundo estojo, que estava com outro assessor, a Receita não parou o assessor para poder avaliar, Então, houve um erro aí na avaliação dos integrantes do governo, que esse erro foi da assessoria do Ministério de Minas e Energia na época, Esses objetos deveriam ter sido protocolados e avisados antes da Receita Federal, Chegando o segundo estojo ao Brasil, ele foi encaminhado a esse departamento, o Departamento de Documentação da Presidência da República recebeu um ofício informando esses itens. No entanto, o Ministério de Minas e Energia omitiu a informação de que havia outros itens, outras joias retidas na Receita Federal. Não documentou, não repassou essa informação para esse Departamento de Documentação da Presidência da República, E no dia 3 de novembro de 2021, foi enviado um ofício do Ministério de Minas e Energia para a Receita Federal, alegando sobre esse primeiro estojo, Um ano após, aí sim, o Ministério de Minas e Energia mandou, esses itens do segundo estojo para esse departamento histórico da Presidência da República. Justamente eles avaliam se pode ser incorporado pelo acervo privado ou acervo público, A gente da CNN, nós lemos a lei tanto de 2002 e também o acordo do Tribunal de Contas da União, e fica um pouco em aberto ao dizer que um presidente da República ele pode incorporar
ao acervo privado, pessoal, de algum objeto de caráter personalíssimo. Fica algo muito aberto, né? Isso. Enfim, mas em resumo foi isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que está com os itens do segundo estojo, ressaltando justamente uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um terço, né? Esse material, ele foi protocolado um ano após a chegada ao Brasil, ou seja, em 2022, pelo Departamento Histórico do Palácio do Planalto da Presidência da República, e no mesmo dia foi encaminhado para o acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Leandro, só então aqui tentando clarear as ideias para o nosso telespectador que está chegando agora na CNN Brasil, Leandro Magalhães conversou ainda há pouco com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que confirmou que essa foto que você vê aqui na tela, Leandro, nós estamos com a foto desses itens, esses objetos, o relógio, as abotoaduras, o anel, esse item está mesmo no acervo pessoal do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, que diz ter seguido a lei. A gente tem aqui o decreto 4.344 de 2002, no artigo 9, diz que todos os presentes recebidos em viagem por presidentes, eles devem passar para o Departamento de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República. Diz o presidente Jair Bolsonaro que foi exatamente o que foi feito, não é isso, Leandro Magalhães? E que esse departamento é quem decide para onde vai esse presente, para o acervo pessoal do presidente ou para o acervo público, o acervo da Presidência da República. Neste caso, diz o presidente, o departamento decidiu que esse presente aí iria para o acervo pessoal do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, então presidente naquela época, e que sobre esse outro estojo apreendido em poder da Receita Federal, ele continuou afirmando que não tinha conhecimento. É isso, Leandro? Isso mesmo, Lu. O primeiro estojo lá, que ainda está na Receita Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que não tinha conhecimento desses itens, dessas joias, tampouco não sabia dos valores, né, que foram divulgados aí de acordo com o levantamento da Receita Federal, acima de 16 milhões de reais, a avaliação. Ele fala que não tinha conhecimento desse acervo, que foi apreendido em 2021 ainda e está ainda na Receita Federal, mas esse segundo estojo, que chegou também em 2021 da Arábia Saudita, foi um presente do Reino da Arábia Saudita. Esse segundo estojo, ele foi sim a esse departamento que você citou agora, o Departamento Histórico da Presidência da República, e no mesmo dia foi encaminhado para o acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale ressaltar que são dois estojos. Um estojo que ainda está na Receita Federal, esse estojo o ex-presidente disse que não tinha conhecimento dele, tampouco dos valores. E esse segundo estojo a que a gente se refere agora, que é esse que está na imagem, foi justamente o que veio também dado de presente do governo da Arábia Saudita, veio com outro assessor, que esse outro assessor ele não foi parado pela Receita Federal em 2021, quando chegou ao Brasil, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e aí sim esse estojo ele foi encaminhado para o Departamento de Documentação da Presidência da República. Agora, curioso, vale ressaltar o seguinte, que o Ministério de Minas e Energia, porque na época o ex-ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele foi representar o ex-presidente Jair Bolsonaro em um evento na Arábia Saudita. O presidente Jair Bolsonaro ele não compareceu a esse evento, tampouco a primeira-dama. Só que ao chegar ao Brasil, a equipe do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, eles informaram, depois de 3 dias, ao Departamento Histórico, esse departamento que é responsável por avaliar se o item tem que ser incorporado no acervo público ou privado. Ele foi informado sobre esses itens de uma forma generalizada. Eles não informaram que eram 2 estojos, mas não comunicou ao departamento que havia itens retidos na Receita Federal, que é o primeiro estojo. Uhum. Eles não informaram. Dias após, no dia 3, no caso, de setembro, foi quando eles informaram, 3 de novembro, eles informaram a Receita Federal sobre esses itens.
né? Então não foi comunicado. Um ano após, em 2022, já no final do ano, em 2022, foi quando o Ministério de Minas e Energia enviou esse material, o segundo estojo, esse que a gente estava mostrando, ao Departamento Histórico da Presidência da República, né? E no mesmo dia, o departamento entendeu que esses objetos poderiam ser anexados, incorporados ao acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Nós, por sinal da CNN, nós mostramos, comprovamos esse documento, esse recibo desse Departamento Histórico da Presidência da República, recebendo esse segundo estojo, contendo aí uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e também um terço, né? Leandro, algumas... Um valor oficial descrito, mas a gente verifica que são menos objetos em relação ao primeiro. Oi, Lu. É porque algumas lacunas ainda precisam ser preenchidas. Eu vou te perguntar, se você não tiver as respostas, é claro, a gente segue claro. Ainda com as lacunas, obviamente. E a primeira você me diz então que esse estojo que está em poder do presidente Jair Bolsonaro ficou 1 ano em poder dele, até ser comunicado também ao acervo, para depois ser decidido que ia para o acervo pessoal do presidente e foi decidido no mesmo dia? Não, Lu. O que aconteceu foi o seguinte, esse segundo estojo, né, desses itens aí que a gente citou agora há pouco, a caneta, o relógio, o par de abotoaduras e o terço, o que deu para entender foi que esses objetos ficaram no Ministério de Minas e Energia. Por que a gente conclui isso? Porque o recibo entregue desses itens ao Departamento Histórico da Presidência da República foi feito em 2022. Ora, esses itens deveriam ter sido entregues quando a equipe do ex-ministro de Minas e Energia retornou ao Brasil em 2021. E apenas houve um comunicado ao Departamento Histórico da Presidência da República que havia esses itens, e depois o mesmo departamento encaminhou o ofício ao chefe de gabinete do ex-ministro de Minas e Energia, afirmando que esse material tem que ser analisado pelo departamento e, seguindo a lei de 2022, verificar se ele vai ser encaminhado para o arquivo público ou para o arquivo pessoal do presidente da República. O próprio Departamento Histórico do Palácio do Planalto, da Presidência da República, na época, em 2021, mandou um outro e-mail se referindo um ofício se referindo ao ofício que o Ministério de Minas e Energia havia encaminhado para poder informar. O que causa estranheza foi que por que o Ministério... Aí fica a lacuna, realmente, que cabe aí o ex-ministro ir a público para poder tirar essa dúvida. Por que esse material ficou no Ministério de Minas e Energia? Somente em 2022 existe o recibo do Departamento Histórico da Presidência da República afirmando que recebeu esses itens desse segundo estojo. Então, isso subentende, ou seja, a gente conclui que onde estavam esses itens? No departamento, no Ministério de Minas e Energia, já que chegou o Departamento de Histórico da Presidência da República em 2022. Existe essa lacuna? Existe. Pode ser um mal-entendido aí, ou uma interpretação nossa, pode ser, mas o que a gente entende é que, se foi protocolado em 2022, onde ficaram esses itens? Exato. Você entende que estavam no Ministério de Minas e Energia. Essa é a pergunta. Onde estavam esses itens antes de serem protocolados? Leandro, eu vou te liberar agora. Só uma pergunta rapidíssima. Claro. Como estava o humor do ex-presidente em relação a esse tema? Olha, ele falou normal, né? Ele estava falando normal, mas teve um certo momento que ele disse, outros presidentes fizeram isso, incorporaram objetos pessoais, presentes, por exemplo, que foram dados, né? E eu segui a lei, palavras do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu segui a lei, não fui de encontro à lei. Em relação aos primeiros itens, as primeiras joias que estão retidas ainda na Receita Federal, ele reafirmou que já havia falado para a gente no final de semana aqui da CNN, que ele não pediu e também não recebeu, e não tinha conhecimento dos valores e que também não havia nenhuma ilegalidade, né?
Agora, eu acho que vale ressaltar, Lu, aí a gente vai fazer um papel aqui de tipo da imprensa em tentar, para melhorar a situação, né? Ou cabe aí aos órgãos competentes, ou ao Tribunal de Contas da União, ou ao próprio Congresso Nacional, acredito, já que houve um decreto de 2022, eu acho que aperfeiçoar ainda mais e deixar claro o que é um bem, o que é um objeto presente, dado como presente de caráter personalíssimo, né? Porque qualquer presidente, por exemplo, pode escolher um item com um valor lá em cima, né? Um valor muito caro. E aí, qual é o critério disso? De escolher um item para ir ao acervo, para ficar no acervo pessoal de um ex-presidente da República. Então, acho que cabe ao TCU, assim como fez o acórdão, dando entendimento a isso, especificando o que poderia ser levado para o arquivo público ou arquivo pessoal, isso foi em 2016, acho que caberia ao Tribunal de Contas deixar mais claro ainda esse acordo de 2016, ou o próprio Congresso Nacional, ou a própria Presidência da República, como fez o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002, baixar em um decreto regulamentando uma lei de 1991, se não me falha a memória. Leandro Magalhães, muito obrigada. Vou te liberar para se preparar para daqui a pouco também estar ao vivo conosco.